Andréa Viale, sou jornalista especializada em sustentabilidade, terceiro setor e ESG, colaboradora do Valor Econômico, Folha de São Paulo e Época Negócios. Começa agora o primeiro Summit de Responsabilidade Social, a primeira métrica que averigua o S do ESG, promovido pelo Instituto Olga Cossi. O Instituto Olga Cossi é uma organização sem fins lucrativos que há 15 anos atende pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. O Instituto é responsável pelo desenvolvimento da Escala Cidadã, instrumento que objetiva mensurar, a partir da identificação, monitoramento e avaliação, como a inclusão é praticada no mercado de trabalho e a partir das principais barreiras que impedem a inclusão laboral em empresas ou instituições. Eu gostaria de chamar as pessoas que vão compor a mesa, que vão compor essa manhã de debate, de conversa e trazer essas informações. Então, eu gostaria de chamar o senhor Wolf Koss, a senhora Olga Koss, a senhora Alessandra Ricci, a senhora Cleriane Lopes, a senhora Andréa Mello, a senhora Suzete Suzuki, o senhor Caio Silva, a senhora Thelma Teixeira, e o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior. Então, dando sequência às nossas atividades, eu gostaria de chamar o senhor Wolf Koss para fazer a sua apresentação. O senhor Wolf Koss é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Gama Filho, especializou-se em analista de sistemas, impermeabilização em edificações e barragens, vendas, perícia ambiental e metodologia para a realização de prova pericial. Atualmente é presidente do Instituto Olga Cossi de Inclusão Cultural. Sr. Wolf, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Vou falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Meu nome é Wolf, sou presidente do Instituto Olga Cossi, tenho 1,79 m, sou magro, calvo, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo uma camisa preta, meu nome é Olga. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse momento tão importante da nossa vida. Quero agradecer a presença das autoridades. E aí agradeço a presença do meu amigo presidente do Inmetro, Marco, e com isso agradeço a presença de todas as autoridades presentes e toda a mesa. Quero agradecer a presença de vocês e faço aqui a minha homenagem à minha companheira, minha esposa Olga, que sem ela não teríamos chegado aqui. Ela é a nossa grande musa inspiradora e é a pessoa que nos faz andar para frente em busca da causa da inclusão. Sou engenheiro civil, como vocês ouviram, e desde que nós começamos o Instituto, respondendo uma pergunta da Olga, que foi a seguinte: o que nós vamos fazer? É alguma coisa lúdica ou nós vamos fazer inclusão de verdade? E aí nós optamos por fazer inclusão. E para fazer inclusão a gente precisa medir. A gente sempre buscou pesquisar o antes e depois, o que as nossas oficinas inclusivas traziam de bem às pessoas. No início da pandemia,
já com as nossas pesquisas bem adiantadas, cientificadas através de um programa de formação de nossos participantes. Fizemos tese de mestrado, doutorado, cientificamos, publicamos no mundo inteiro. Nós fomos certificar com um grande parceiro que é o OAI. Ela nos atesta e nos valida no mercado internacional também, além de MEC. 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, antes da pandemia, eu fiz a primeira reunião no MEC. E eu falava com o Dr. Marcos assim, nós precisamos medir. E ele falava assim, você tem que me trazer um problema concreto. E aí nós fizemos a seguinte pergunta: como incluir uma pessoa afrodescendente, gorda, idosa, deficiente físico, deficiente intelectual, cego, surdo, em diversidade de gênero, minoria religiosa e com a maior das síndromes do nosso país, que é a vulnerabilidade social. Como incluir uma pessoa que tenha todas essas variáveis e como incluir alguém com alguma dessas deficiências? Infelizmente, o nosso país tem uma geometria muito grande. Ele é um país muito grande, é um país continental. E aqui nós temos cidades do primeiro mundo e temos cidades do saneamento básico e a própria comida, a água potável não chega. A vulnerabilidade social é uma realidade no nosso país. Vivi nos últimos 70 anos todas as transformações. Acompanhei a evolução do tear manual para o tear mecânico. Acompanhei do rádio a válvula até o celular que transmite tudo. Tivemos a revolução industrial, a revolução tecnológica, a revolução de comunicação em 2004, quando o Kofi Annan fez a agenda Who Cares Win, começou a grande transformação de posturas, a grande transformação de atitudes, a grande transformação de se preocupar com o homem. As empresas criaram a governança corporativa por necessidade de criar um padrão comportamental para o homem dentro do ambiente de trabalho. A sustentabilidade ambiental, como diz Ken Jong-un, nós não temos o planeta B, só temos o planeta A, então nós temos que cuidar deste planeta, porque na cadeia alimentar, o primeiro que vai morrer e ser extinto, se nós não melhorarmos o clima, é o homem. E aí sobrou a responsabilidade social. A responsabilidade social tem que ser um tratado do homem para o homem e pelo homem. E essa transformação social, ela começa a acontecer dentro das empresas, né? Se a gente tem arquitetura, acolhimento atitudinal, metodologia, comunicação e programa, nós vamos conseguir fazer inclusão e nós vamos conseguir transformar as posturas de acolhimento do ser humano. Nós estamos num momento que nós temos que decidir. Eu quero fazer um mundo melhor, não para os meus netos, não para os meus filhos. Eu quero fazer um mundo melhor para mim mesmo. Porque se eu conseguir transformar o pouco que eu conseguir e transformar esse mundo um pouco melhor para mim, eu estou fazendo um mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos e para os meus sucessores.
cabe cada um fazer a sua parte. As empresas aqui presentes, na sua grande maioria, já têm programas e já estão preocupadas com isso. Adotaram a métrica, é muito importante. Só faz gestão quem mede não faz gestão. As ODS da ONU são autodeclaratórias. A nossa métrica mede 8 ODS da ONU. Isso significa que nós precisamos adotar métricas para acabar com as falácias. As autodeclarações, a gente viu há 2 semanas atrás, uma grande empresa recebeu uma multa bilionária porque ela não mediu coerentemente a governança corporativa e balanço de uma empresa. Há 3 meses atrás, um grande banco europeu teve uma perda de mais de 20% em suas ações, porque a autodeclaração dos seus fundos sustentáveis foram questionados. Isso tudo se deve porque nós não temos uma métrica reconhecida na governança, não temos uma métrica reconhecida na ambiência, na sustentabilidade ambiental. Na responsabilidade social, nós temos, e essa métrica, ela mede a responsabilidade social no trabalho. Quando nós fomos fazer, o Aldonei e a Andréia aqui presente falaram assim: você tem que focar a responsabilidade social em alguma coisa. Pensa aonde você vai focar para você poder ter uma métrica que seja validada a nível nacional e internacional. E nós escolhemos o trabalho por um único motivo. Todos nós passamos a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. A gente, no trabalho, a gente tem as nossas conquistas, as nossas ambições, as nossas alegrias e as nossas tristezas. A gente vive pelo menos 50% do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Se as empresas e nós mesmos não tivermos a responsabilidade social de acolhimento, de fazer os nossos pares crescer, nós não vamos transformar esse mundo em um mundo melhor. Eu quero agradecer a todos vocês por abrirem o tempo de vocês e estarem aqui. Acho que nós estamos num momento histórico. Nós podemos fazer a diferença. Cabe cada um de nós fazer a sua parte. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Wolff, pelas palavras. Eu achei muito importante que o senhor trouxe um contexto que eu vou falar um pouco mais agora, sobre de onde veio, né? Fala-se tanto em ESG, em desenvolvimento sustentável, em triple bottom line, mas de onde esses conceitos vieram, né? Então eu queria trazer aqui uma breve menção a esses temas. As discussões sobre o novo modelo de desenvolvimento econômico foram alvo de discussão há 50 anos, na Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. A Conferência de Estocolmo discutiu pela primeira vez na história, em escala mundial, o impacto da atividade humana sobre o planeta. Na ocasião, o Brasil participou, porém defendendo o direito de poluir, né, para se desenvolver. 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, nós sediamos a Rio 92, ou Eco 92, muitos devem se lembrar, muitos estiveram presentes, que trouxe uma mudança de posição do Brasil e do mundo em relação a essas questões, né, socioambientais. A Eco 92 reuniu representantes de 175 países no Rio de Janeiro e assinalou essa revisão, alcançou a opinião pública de uma forma abrangente e deu um passo importante como as transformações globais que iriam ocorrer. De lá surgiram as convenções quadro da ONU, as chamadas COPs, para clima e diversidade.
E depois vou trazer mais um pouco desse contexto aí em pílulas, mas agora eu gostaria de chamar o senhor Marcos Heleno Gerson Júnior. Ele é presidente do Inmetro. Ele possui graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduação em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia e Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Também é professor e hoje presidente do Inmetro. Antes de mais nada, meu nome é Marcos, tenho 1,80 m, estou pesando hoje 88 quilos, depois de ter começado com 109 quilos no início do ano. Então, fruto de um grande esforço. É a primeira vez que eu me apresento assim, que mostra que quanto a gente tem que aprender, né? A gente poder se descrever para que as pessoas que têm deficiência visual tenham alguma percepção. Tenho 49 anos, também acho que é importante, chegando aí nos 50, mais um pouquinho, tenho a mesma idade do Inmetro. E eu fiz questão de falar agora sentado. Normalmente eu falo em pé, mas eu quis que tivesse um tom mais de conversa do que um tom de palestra ou professoral, tá? Porque eu acho que o momento pede. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a esse casal maravilhoso que nós temos aqui, né, o Wolf e a Olga, pelo convite, por estar aqui presente. E agradecer a todos vocês por estar presentes também, a nossa Federação de Comércio, que é tão importante aqui para a cidade de São Paulo. Enfim, e agradecer principalmente ao Wolf por uma provocação. Tá? Eu conheci o Wolf por videoconferência no início de 2020, em que ele nos foi procurar justamente com esse tema da inclusão social e, na verdade, com um primeiro propósito, que o Inmetro desenvolvesse métrica, por ser um instituto de metrologia, para que pudesse fazer essa medição da inclusão social. E uma primeira resposta possível, a resposta técnica, né, que muitas vezes se dá quando você procura o poder público, foi dizer para ele, olha, a metrologia do Inmetro tem a ver com grandezas físicas. Então ela está voltada para medir incerteza de medições. Então nós estamos falando de quilo, de massa e etc. Velocidade, as grandezas. Né? Não exatamente fazer medição de inclusão social. Se a conversa tivesse parado por aí, com certeza o Wolf teria ficado frustrado, que levou um problema para o setor público, e o setor público deu uma resposta protocolar. Quantas vezes isso acontece, não é verdade? Mas naquele momento, eu quis entender qual era a dor que o Instituto Olga Costa estava passando. E dei todo o espaço para que o Wolf explicasse, né, o que eles queriam, o que eles pretendiam, a dificuldade de você não ter uma métrica reconhecida para medição do social, do ESG. E aí entra o entendimento do que faz o Inmetro. Tá? O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então tem essas três palavrinhas ali, metrologia, qualidade e tecnologia. Se tivesse que sobrar só uma, para resumir o que a gente faz, ficaria qualidade, não ficaria metrologia. Porque o Inmetro faz mais coisas do que simplesmente fazer desenvolvimento metrológico. E a qualidade inclui métrica. O próprio Wolf comentou isso. Se você não consegue medir, você não consegue fazer gestão, não é isso? E eu acrescento, se você não consegue medir, você não consegue também desenvolver a qualidade. Porque a qualidade está associada à sua capacidade de medir os resultados para ver se você pode melhorar seu processo, melhorar seu produto. E se você só vai fazer isso se você estiver medindo. Se a gente pegar o exemplo, eu vejo várias pessoas aqui usando óculos, né? E o óculos, ele tem uma lente. Então, para eu melhorar um padrão de uma lente, eu tenho que medir vários parâmetros dessa lente. Né? Da transmissão da luz através da lente, opacidade, comprimento e uma série de coisas. Então, imagine que eu sou um fabricante de lentes. Eu quero melhorar meu processo de fabricação. Eu acho que se eu fazer ajuste X ou Y na máquina, se eu colocar um reagente um pouquinho diferente, eu vou ter uma lente melhor. Se eu não tiver como medir como ficou a rugosidade dessa lente, o obstáculo contra a luz, eu não sei se eu estou melhorando o processo. Então eu vou estar chutando um resultado. Né? E quando eu faço a medição, olha, melhorou.
realmente meu reagente está funcionando, meu processo está funcionando. Então, a palavra-chave que o Inmetro trabalha é qualidade, mas com uma pequena observação. Não é o Inmetro que coloca a qualidade no produto-processo. Quem realmente desenvolve a qualidade é quem produz, né? Seja um produto ou seja um processo. Mas para poder fazer isso, você precisa de um certo suporte, um certo apoio, você precisa de uma infraestrutura. Então, quando a gente pensa na infraestrutura de um prédio, o que é a infraestrutura do prédio? É o que suporta esse prédio, é o que dá um apoio para que esse prédio esteja apoiado. Quando a gente pensa em infraestrutura na estrada, é a mesma coisa, é o que vai dar o suporte a esse pavimento. Então, a qualidade também tem uma infraestrutura, que dá suporte que as empresas possam desenvolver a qualidade. E que suporte é esse? Aí sim, a metrologia. Eu preciso medir para desenvolver a qualidade. Eu preciso de padrões. Então entra a parte de normalização, das normas técnicas, regulamentos, etc. Eu tenho que ter um padrão para saber se eu tenho os requisitos de qualidade naquele produto, naquele processo. Eu preciso saber avaliar a conformidade. Ele está de acordo com o padrão? E aí nós começamos a voltar para essa conversa com o Wolf Costa. Então, eu preciso comunicar a qualidade. Porque se uma empresa não tiver como comunicar a qualidade, ela não tem por que desenvolver a qualidade, ela não tem o incentivo para que possa desenvolver a qualidade. Então, ela precisa ter essa capacidade de comunicação. E precisa que tenha confiança nisso tudo. E aí nós vamos chegar na palavrinha da acreditação, que é o grande motivo de eu estar nessa mesa, e a nossa querida Andréa Mello, que vai falar um pouquinho mais sobre a acreditação depois. Então, o Wolf tinha o Instituto Olga Costa tinha uma preocupação legítima, um desafio para enfrentar, que não era simplesmente fazer uma medida, mas fazer uma medida, isso poder ser avaliado e com confiança ser transmitido dentro da sociedade. É um problema muito mais amplo. E aí o Inmetro é uma caixa de ferramentas por causa disso. Ele tem várias ferramentas que ele pode oferecer. Seja a ferramenta de desenvolvimento metrológico, seja a ferramenta da avaliação da conformidade, seja a ferramenta da acreditação. E eu conversei na época com o Wolf, olha, vocês podem desenvolver as medidas, você tem muito mais conhecimento que a gente tem sobre esse assunto. Vocês têm experiência, vocês estão há anos trabalhando com inclusão social dentro das organizações, então vocês já sabem como medir, vocês precisam, o desafio de vocês é colocar isso num padrão. Se vocês tiverem esse padrão de medida, aí a gente entra com a nossa ferramenta. E qual é essa ferramenta da acreditação? Quem certifica, normalmente é uma terceira parte independente, que é isso que precisa para dar confiança, né? Se falou muito assim de autodeclaração, que é uma coisa importante, mas às vezes a organização quer algo a mais. Eu quero, além de me autodeclarar, que eu tenha uma medição independente sobre a minha organização para poder comunicar. Olha, não sou só eu que estou dizendo isso. Essa organização aqui veio aqui dentro, passou vários dias, fez uma série de medições e está aqui certificando que o meu processo tem qualidade. E o papel do Inmetro e da acreditação é reconhecer a competência dessa organização que vai fazer a certificação. E, com isso, desenvolveu-se um programa de avaliação, um programa de acreditação para reconhecer a competência de quem vai fazer a certificação. E aí você tem um sistema funcionando, com métrica, com padrão, com a avaliação da conformidade e o Inmetro dando a confiança para todo esse sistema. E é entendendo o problema que a sociedade traz que a gente consegue ajudar com a ferramenta adequada. E muitas vezes se espera que o poder público resolva todos os problemas. E, na verdade, grande parte da solução estava no próprio setor privado, estava na própria sociedade. Então, o Instituto Olga Costa, com a competência dele, estabeleceu um padrão. E aí é uma escolha da empresa, da organização, é voluntário. Não, eu quero me certificar dentro dessa métrica que eu realmente estou realizando inclusão social, naquele nível que eu estou comunicando. Então, com troca de experiência, troca de conhecimento, uma boa conversa, a gente vai avançando.
e num tema hoje fundamental, que é a ESG, que é o desenvolvimento sustentável. E aí, se nós pensarmos, né, vamos pensar num veículo, um carro com mais de 20 anos de idade. Esse carro, há mais de 20 anos de idade, ele emite, por exemplo, em poluição 20 vezes do que um carro novo, com a eficiência que nós temos hoje nos motores Elite. Esse carro, há 20 anos atrás, ele tinha qualidade. Foi testado, segurança, uma série de coisas, dos padrões da época, então ele tinha qualidade. Agora, podemos dizer que esse carro tem qualidade hoje? Pode ser que ele passe em todos os testes de segurança, e deve passar, senão não poderia nem estar circulando. Ou seja, ele atende o quesito de segurança. O que ele não vai atender? ESG. Ambiental. Isso. Então, não é que a qualidade do veículo piorou ao longo do tempo, mas o padrão de qualidade mudou. E um grande desafio que não só o Brasil, o mundo todo atravessa nesse momento é como incorporar o ESG com o nosso critério de qualidade. Que a pergunta que eu deixo no final, a título de provocação, é exatamente essa. Se um produto ou um processo viola o entendimento que se tem de ESG, nós podemos dizer que esse produto e esse processo têm qualidade? E com essa pergunta eu me despeço e obrigado a todos pela atenção. Antes de chamar o próximo palestrante, eu gostaria de mencionar algumas importantes presenças que estão hoje conosco no nosso evento. A Maria Evelônia Barbosa, da Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Soninha Francini, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e Tatiana Barbosa de Alvarenga, Secretária Executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na sequência, gostaria de chamar a senhora Thelma Teixeira, diretora de projetos da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é um organismo internacional que congrega 23 países e atua há 70 anos na região. Thelma, fique à vontade se você quiser falar daí ou daqui, a palavra é sua. Bom dia. Não, eu vou ficar por aqui porque é uma conversa que a gente está propondo, né, não tão formal. Então, eu sou Thelma, tenho 1,63 m, 50 quilos, branca, cabelo comprido e moreno. Bom, eu quero agradecer o convite do Instituto Algacós e cumprimentar pelo Wolf todos aqui da mesa. Bom, eu sou Thelma, gerente de projetos da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Como ela já mencionou, é uma organização que tem mais de 70 anos na Iberoamérica. No Brasil, a gente é um pouquinho mais novo, nós temos 18 anos. A gente fica em Brasília, a sede, mas a gente tem consultorias e tem projetos em todo o Brasil, e principalmente com os ministérios, com a sociedade civil, com empresas, com instituições privadas, públicas, e a gente trabalha em 3 campos de atuação muito forte. Educação, a gente começou pela educação, é o nosso campo principal, mas a gente trabalha muito forte atualmente na cultura, na ciência e na tecnologia. Bom, sendo a OEI, que trabalha como um organismo internacional na área da educação, a gente tem um viés de educação e direitos humanos, que a gente trabalha valores, cidadania, e a partir do Instituto Algacós, com o diretor Rafael Caluta, o diretor da OEI no Brasil, a gente estabeleceu uma parceria muito forte, e a gente vem trabalhando há muito tempo com o Instituto Algacós, por ser uma das linhas prioritárias da OEI. A OEI desenvolve projetos em âmbito nacional, e aí eu acho que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Tatiana deve estar por aí, a gente desenvolve algum projeto com o Ministério no âmbito da pessoa com deficiência. Então a gente desenvolveu um projeto muito interessante, que foi o movimento da luta das pessoas com deficiências no Brasil. A gente fez uma pesquisa oral muito detalhada, porque as pessoas já estavam envelhecendo e a gente ia perder esse histórico, né, desse movimento. Nós partimos depois, aí publicamos um livro, então a gente começou com essa temática trabalhando, depois passamos para a temática que
provavelmente é aqui que a gente quer se deter um pouquinho mais, que a gente desenvolveu junto com a Universidade de Brasília e o Ministério, um instrumento de funcionalidade brasileiro para as pessoas com deficiência. É um instrumento que a gente desenvolveu, ainda está em análise, não está distribuído ainda oficialmente, mas foi uma pesquisa que a gente elaborou junto com a universidade, e aí foi testada, foi feita uma pesquisa em todo o Brasil, e a gente, para ter, para o Ministério, para o governo ter esses dados para desenvolver uma política pública voltada para a inclusão, que a gente acha que qualquer gestor precisa de dados, precisa de pesquisa, precisa de números que sustentem a sua política, por onde ele deve andar. Então, a UEI trabalha muito fortemente em pesquisa, em estudos, para poder subsidiar tanto a sociedade civil como o governo dessa temática, né, do que espera-se da inclusão, o que a gente pode ajudar, como a gente pode oferecer esses instrumentos e esses dados. Então, a partir dessa nossa expertise, a gente possui um Instituto de Direitos Humanos que fica na Colômbia, a gente tem escritórios em 20 países, toda a Iberoamérica, a nossa sede fica na Espanha. Então, a partir de estudos e de trabalhos e de livros, publicações, a OAI se aproximou do Instituto Olga Cos para somar a todo esse trabalho que o Instituto já faz, que começou na escala cidadã, e agora a gente está fortemente já trabalhando 3 ou 4 anos, né, Natália, eu acho, da pesquisa, no índice, né, que vai ser o tema depois da parte da pesquisa do Instituto Olga Cos. Então, a OAI, como organismo internacional, espera e atende todas as reivindicações da sociedade civil nessa temática, e eu acho importante esse aporte de um organismo internacional que tem todo esse trabalho de ajudar e de contribuir para que realmente a gente consiga desenvolver um índice, um instrumento que responda às demandas da sociedade. Então, eu acho que nesse sentido a OAI está sempre à disposição e trabalhando muito juntamente com a Olga Cos e com outros organismos também internacionais ou da sociedade civil, para poder dar toda essa resposta para a sociedade. Nós temos um prêmio, que é um prêmio de Educação e Direitos Humanos, que a gente premia a sociedade civil, empresas, instituições privadas, que é junto com o patrocínio da Fundação SM, que é para dar visibilidade ao que a sociedade faz nessa temática, né? Porque a gente sabe, o Brasil é muito grande, mas tem muita gente fazendo, tem muitas empresas, muitas instituições fazendo realmente a inclusão e desenvolvendo um trabalho que pode ser replicado e muitas vezes não é conhecido. Então, esse prêmio vislumbra isso, que a gente possa ver o que está sendo feito na Iberoamérica, em termos de inclusão, não só no Brasil, é um prêmio ibero-americano, começou aqui, mas é ibero-americano, é de 2 em 2 anos, então a gente só vai ter daqui a 2 anos, mas é importante porque a gente consegue disseminar, divulgar as práticas exitosas sendo feitas no Brasil, para que outros países repliquem e a gente também conhecer o que está sendo feito. Então, a gente consegue fazer essa ponte entre outros países, entre experiências de outros países e a nossa experiência, e também divulgar o que o Brasil está fazendo nessa temática. Bom, eu estou aqui à disposição, acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, a Natália vai expor um pouquinho mais da participação da OAI nesse índice, nesse trabalho. E em nome do diretor, que infelizmente não pôde estar, Rafael Caruco, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Instituto por essa parceria que já está de longa data e está dando muitos frutos. Obrigada. Eu queria dar sequência ao nosso plano de fundo histórico sobre desenvolvimento sustentável. É importante destacar que na década de 1990, o conceito de sustentabilidade nos negócios, ele surge a partir de alguns teóricos, como o sociólogo britânico John Elkington,
que cunhou o termo Triple Bottom Line. Esse conceito ele examina o impacto social, ambiental e econômico de uma empresa a partir de 3 pilares: Profit, People, Planet, ou seja, lucro, pessoas e planeta. Esses 3 pilares sustentam a interação entre empresas e comunidades ao propor que o impacto dos negócios de uma empresa não fique restrito à dimensão econômica, ou seja, gerar receita, gerar empregos, pagar impostos. Mas também ele se relaciona com a dimensão social e ambiental. Dito isso, eu gostaria de dar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o Sr. Carlos Alberto D'Ambrosio, que é vice-presidente da FEComércio São Paulo. O Sr. Carlos vai falar sobre a importância da federação. Deixo a palavra para o senhor, seja daí ou daqui, a seu critério. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do presidente desta Casa de Comércio, o senhor Abraham Scheimer, dou as boas-vindas aos presentes e manifesto a satisfação e honra da entidade em sediar um evento de tamanha relevância na construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Meus cumprimentos especiais ao presidente do Instituto Olga Costa, o Sr. Wolf Costa, ao presidente do INMETRO, o Sr. Marcos Heleno Gerson Júnior, aos representantes de órgãos e instituições aqui conosco e aos demais convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Celebramos o Dia Nacional de Luta com a Pessoa com Deficiência, foi dia 21, né? Batalha esta que tem, felizmente, adquirido cada vez mais força e espaço, sobretudo por meio da iniciativa dos agentes que atuam com o propósito maior de promover diariamente a conscientização sobre a inclusão e o exercício dos mesmos direitos entre as pessoas. Um deles, e motivo deste encontro, é o lançamento oficial do ECOC, Escala Cidadã Olga Costa, um instrumento capaz de mensurar, com base em métricas eficazes, como o mercado de trabalho pratica e viabiliza a inclusão social e quais os desafios ainda encontrados pelas empresas. Recurso esse que será disponibilizado ao programa de acreditação para a certificação no INMET. Os princípios ESG fazem parte da rotina e das diretrizes que regem as ações da FEComércio São Paulo. É também nossa missão fazer chegar às empresas associadas e aos mais de 130 sindicatos patronais os preceitos ESG, rumo ao desenvolvimento empresarial sustentável e consciente, além de disseminar tais práticas e engajar o setor produtivo, o poder público e a sociedade civil nesta construção. Para isso, a entidade conta com o Comitê ESG, composto pelos principais players do comércio varejista de São Paulo, cujo trabalho será explicado em detalhes no decorrer deste evento. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos e enfatizar que atitudes como esta são necessárias e prioritárias. A inclusão não pode, de maneira alguma, se estabelecer apenas no discurso, tampouco como diferencial, mas como um propósito enraizado nas políticas de governança de todas as empresas, independentemente do seu porte. Não se trata de uma escolha, mas do único caminho a ser tomado. Um bom evento a todos. Obrigado. Alessandra Itti, que é advogada, assessora jurídica do Conselho de Sustentabilidade e do Comitê ESG da FEComércio. Alessandra, fica à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Caso queira fazer aqui. Eu pretendo aqui. Obrigada. Obrigada. Então, eu sou assessora técnica da FEComércio São Paulo. Esse evento é importante para casa, por conta dos trabalhos que vêm sendo realizados no nosso Comitê ESG. Então, só explicando um pouquinho do que se trata a Federação do Comércio, só para que todos entendam, nem todos sabem, né, o que é a Federação. Ela é uma entidade sindical de grau superior aos sindicatos. Ela está no âmbito do Sistema S, que é composto pelas casas SESC, SENAC, Confederação Nacional do Comércio. Representa atualmente 10% do PIB brasileiro, quase 2 milhões de empresas, e tem 136 sindicatos filiados dos diversos ramos, comércio, de bens, serviços e turismo no estado de São Paulo.
tem por principal missão representar as empresas, criando mecanismos de facilitação de acordo com os interesses das atividades que ela representa, para promover uma melhoria no mercado de negócios. Possui, dentre diversos órgãos de estudos, o Conselho de Sustentabilidade, presidido pelo nosso professor José Blumenberg, o Comitê Energia, também presidido pelo professor Blumenberg, e o Comitê ESG, coordenado pelo senhor Luiz Maia. Os objetivos desses órgãos de estudos, basicamente, seria viabilizar essas agendas de sustentabilidade e ESG para as empresas, engajando essas empresas nessas agendas, através do nosso fornecimento de orientações e de conteúdos diversos, encorajando a transformar o conceito da geração de lucro na geração de valores econômicos, financeiros e socioambientais, tendo por base o triplo bottom line, que ela acabou de comentar, visando uma melhoria no ambiente de negócios. Então, em relação aos temas analisados no âmbito dos nossos órgãos de estudos, temos na agenda, então, ESG, são diversos temas na pauta ambiental, como, por exemplo, as demandas climáticas, mercado de carbono, economia circular, logística reversa, gestão adequada dos resíduos sólidos, eficiência hídrica, energética, dentre outros. Na parte social, também a promoção das desigualdades de gênero, raça, orientação sexual, combate à discriminação. Na parte de governança, é importante também a questão da transparência, gestão de controle de riscos, compliance e respeito aos stakeholders. No âmbito dos nossos órgãos de estudos, nós realizamos a análise de diversos projetos de lei, legislações diversas, normas de órgãos reguladores, como, por exemplo, Inmetro, órgãos ambientais, como, por exemplo, a CETESB, de decisão de diretoria, que afetam diretamente as empresas e exigem alguma mudança em seus negócios. Dentre os trabalhos que a FEComércio entrega para as empresas de orientação, como um guia, por exemplo, está a nossa plataforma de logística reversa, que contempla diversas orientações ao empresário, como participar, que é uma coisa gratuita, a adesão ao sistema por meio da nossa plataforma é gratuita. O porquê participar, a gente destaca os principais pontos, os aspectos positivos, que é a fidelização de clientes, é uma prestação de serviços ambientais, é uma prestação de serviço que conscientiza o público e os clientes acerca da importância da destinação adequada desses resíduos. Temos também, nós realizamos, no âmbito do Comitê ESG, uma pesquisa com 100 empresas do comércio do município de São Paulo. 90 delas tinham abaixo de 10 empregados, 10 empresas com acima de 50 empregados. E o principal gargalo identificado, em linhas gerais, dessa pesquisa foi que há barreiras, as empresas identificam dificuldades e barreiras para a implementação da agenda ESG por diversas razões, seja por desconhecimento, seja por falta de afinidade com o tema, ou ausência de instrumentos, ou burocracia, ou realmente não identificam uma real necessidade de implementar medidas relacionadas a essa agenda. Também no âmbito do Comitê ESG, nós realizamos um laboratório com 3 encontros temáticos com as empresas para promover trocas de experiências e construção de um guia para o relacionamento com a cadeia de valores. Nós estamos prevendo realizar também outros laboratórios, que seria para o engajamento de clientes e para o público interno, tendo sempre por base a agenda ESG. Também estamos participando de uma série ESG na Band News, que são janelas de 30 segundos, contendo pílulas sobre essa agenda. Em relação aos materiais orientativos que a FEComércio produz e entrega, estão todos disponíveis gratuitamente na plataforma FEComércio Lab. Basta fazer um cadastro, não requer nenhum pagamento. Então, são materiais diversos sobre, por exemplo, energia,
logística reversa, economia de baixo carbono, orientação para o banimento da discriminação nas relações de consumo. Esse material ele foi construído e contempla um decálogo, que são 10 princípios de banimento à discriminação, construído em conjunto com o PROCON racial. Em relação à economia de carbono, a gente dá várias dicas para as empresas que, inclusive, estão contempladas no âmbito do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, que a gente vem construindo e auxiliando o município a melhorar as suas metas, né, o seu plano de descarbonização da atividade empresarial. Também temos um material sobre economia de água e um checklist em ESG para pequenas empresas. Esses materiais, então, contemplam diversas orientações em relação a esses conteúdos que eu já comentei: descarbonização, gestão de resíduos, eficiência hídrica e energética. Na parte social também, o principal, assim, o ponto que a gente vem debatendo nas nossas reuniões é o combate à discriminação, mulheres e negros em cargos de liderança, políticas salariais não discriminatórias, isso tudo também no âmbito da governança. Então, como eu disse, aqui estão todos os nossos contatos, todos esses materiais estão disponíveis na nossa plataforma e a gente vem sempre realmente trabalhando para orientar as empresas no intuito de demonstrar que realmente não é difícil, não requer grandes investimentos para transformar a cultura da geração de valor no Triple Bottom Line, como, por exemplo, muitas empresas já vêm até fazendo, né, como, por exemplo, a economia, a gestão de recursos hídricos e energéticos, o combate ao desperdício, substituição de descartáveis por itens da linha de bens duráveis e a diversidade e inclusão nas empresas. Nosso papel realmente é orientativo e a gente identifica, realmente, a gente reconhece a importância da adoção dessas métricas, porque elas realmente, né, auxiliam na melhoria dos processos das empresas. Não basta ter um processo auditado e certificado. É importante que tenha o reporte de informações confiáveis e comparáveis, em especial para as empresas de capital aberto, para as empresas que estão listadas na Bolsa. São informações que realmente conferem credibilidade às empresas para evitar o greenwashing e informações não verdadeiras. Eu fico à disposição, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.